Bom dia a todos, meu nome é Francisco Rafael da Silva Nascimento, faço parte do curso de Mecatrônica Industrial e hoje fiquei responsável por apresentar a NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, pela disciplina Instalações Elétricas Prediais Industriais e ministrada pelo professor Francilino Carneiro. A norma NR10 ela foi lançada em 1978 e de lá para cá sofreu 4 atualizações. A primeira em 83, a segunda em 2004, a terceira em 2016 e a mais recente, e pelo qual vamos abordar alguns tópicos, em 2019. No nosso sumário, a norma apresenta 14 itens, pelo qual vamos estar abordando no decorrer da apresentação. Objetivo e campo de aplicação. O objetivo da norma é o que? É estabelecer as condições mínimas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir a segurança dos trabalhadores que atuam de forma direta ou indireta e que interagem em instalações elétricas. Né? Então, ela está aí para garantir a segurança e a saúde dos profissionais que interagem com instalações elétricas. Campo de aplicação, né? A NR ela está aí desde a fase da geração, transmissão, distribuição, incluindo as etapas de projeto, né? Como construção, montagem, operação, manutenção em si. Enfim, ela está aí incorporada desde o início da geração de energia até as atividades próximas. Medidas de controle, né? Toda empresa deve adquirir as suas medidas de controle, né? E uma delas, né, no caso de quando for realizar uma atividade, né, a mais conhecida é a análise preliminar de risco, né, conhecida como APR. Né. Antes de realizar qualquer atividade, é chamado um profissional de segurança do trabalho, pelo qual ele vai avaliar o ambiente, vai avaliar se necessita de alguma EPI, de alguma sinalização para o profissional realizar a atividade e estar livre de qualquer risco de acidente. De modo geral, as empresas em si elas devem manter os seus esquemas unifilares atualizados, bem como especificações do sistema de aterramento e equipamento de dispositivos de proteção. Medidas de controle coletivo. Né? De acordo com a norma, a principal medida de controle coletivo é desenergizar a instalação ou equipamento e caso isso não seja possível, né, deve-se adotar medidas de proteção coletiva, como isolação, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento e automático. Bem, esses são alguns exemplos de proteção coletiva. Já com relação à proteção individual, quando as medidas de proteção coletiva forem insuficientes, né, deve-se tomar outros procedimentos. Né? No caso, aqui como exemplo de proteção individual, está as vestimentas, né, que devem conter as seguintes demandas, né, de condutividade, flamabilidade e influências eletromagnéticas. E a presença de atores nas atividades elétricas são totalmente proibidas. Segurança em projeto. Né? A norma ela apresenta uma multidisciplinariedade, onde ela incorpora os trabalhos das pessoas, né, que atuam de forma direta e indireta, né, desde a parte da engenharia do projeto até o responsável por atuar nas instalações. Né. Então, já ali, como responsabilidade do engenheiro elétrico, né, ele deve se atentar a alguns requisitos da norma. Por exemplo, o projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro quanto ao dimensionamento e a localização de seus componentes e as influências externas
Os circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como comunicação, sinalização, controle e tração elétrica, devem ser identificados e instalados separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir compartilhamento respeitada as definições de projeto. Bem, aqui são alguns exemplos, né, que devem ser adotados lá no início, né, do projeto. Né? Aqui fica como responsabilidade do engenheiro elétrico. Segurança na construção, montagem e operação. Né? Bem, as instalações elas devem ser montadas e operadas, né, por profissionais qualificados e que mantenham a segurança dos usuários, né, e devem ser inspecionadas por profissionais devidamente autorizados. As atividades que são executadas, né, em altura, em confinamento elétrico, em confinamento em campos elétricos e magnéticos, que corram risco de explosividade, umidade e poeira, fauna e flora, deve ser adotado sinalizações de segurança. E, com base na atividade, né, deve se atentar ao tipo de equipamento. Né? Além disso, com a obrigação da empresa, todos os equipamentos devem estar devidamente adequados ao tipo de atividade. Segurança em instalações elétricas desenergizadas. Uma instalação só é considerada desenergizada quando ela atende esses seguintes critérios: seccionamento, que é a descontinuidade de uma ligação elétrica, impedimento de reenergização. E esse procedimento pode ser feito através do bloqueio do esquadro elétrico por meio de cadeados ou sistemas, né, apropriados para esse tipo. Constatação da ausência de tensão. Nesse caso, o profissional, com a presença de um multímetro, consegue fazer essa constatação. Instalação de um aterramento temporário, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada e instalação da sinalização de impedimento de reenergização. E após executar a atividade, somente será possível ligar a instalação quando também atender a outros critérios, como retirar as ferramentas, utensílios e equipamentos, retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização, remoção do aterramento temporário, remoção da sinalização de impedimento de reenergização, destravamento se houver e religação dos dispositivos. Então, para desenergizar, tem os critérios a ser seguidos e para energizar, outros critérios que devem ser obedecidos. Segurança em instalações elétricas. Né? Então, para atuar em instalação elétrica, o profissional deve estar devidamente qualificado, né? e deve também conter treinamento para, né, conforme a atividade que ele for executado. Em equipamentos com baixa tensão, né, podem ser executados por qualquer pessoa não advertida. Trabalhos envolvendo alta tensão. Né? Para atuar, né, em uma atividade que contenha alta tensão, o profissional, como falei anteriormente, deve ser capacitado e habilitado profissionalmente para executar essas atividades e também passar por um treinamento específico. No caso, esse treinamento se chama Sistema Elétrico de Potência, ou mais conhecido como CEP. E para atuar nessas atividades, né, os profissionais devem trabalhar de forma coletiva, devem ter dispositivos de comunicação e, antes de tudo, o profissional responsável pela equipe e pela atividade deve fazer uma análise e verificar o que deve ser feito, né? Deve conter um passo a passo, né? A fim de executar a atividade com a maior segurança possível. Habilitação, qualificação e capacitação, né? Então, o profissional tem que ter alguma qualificação profissional, né, para atuar na área.
É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro em um competente conselho de classe. É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições simultaneamente, né? Receba a capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. Trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado. Esses dois itens que eu vou falar agora, né, fico um pouco de dúvida com base na norma, né, que diz: a capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado pela capacitação. São considerados valorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados com a anuência formal da empresa. Enfim, esses dois itens, né, foram uma alteração da norma em si, né, que gerou um pouco de dúvida para os profissionais. Ainda em habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores, né, deve haver um treinamento de reciclagem bienal, né, ou em outras ocasiões, como uma troca de função ou na mudança de empresa. Se o profissional estiver afastado e esse período for superior a 3 meses, também deve haver uma reciclagem. E caso as instalações elétricas sofram algumas modificações, também deve haver uma reciclagem. E, como eu falei anteriormente, para cada área de atuação, né, para cada trabalho específico, deve-se ter um treinamento específico. Proteção contra incêndio, ambientes, né, que estejam suscetíveis a acontecer algum acidente, né, deve-se atender a alguns critérios, né, de segurança, né, como diz ali a norma NR23, proteção contra incêndios. E no caso, com ambientes favoráveis a esse tipo de acidente, deve conter áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões, devem ser adotados dispositivos de proteção, como alarme e seccionamento autorizado para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, falha de isolamento, aquecimento ou outras condições anormais de operação. Sinalização de segurança. Com base na NR26, né, sinalização de segurança deve atender às seguintes situações. Né? Identificar os circuitos elétricos. Né? Então, é comum e é bem visível isso. Né? Os painéis elétricos, né, têm a sua identificação. Os painéis elétricos contêm sistemas de travamento, né, bloqueio de energização, restrição e impedimento de acesso, delimitação de áreas, sinalização de áreas de circulação das vias públicas de veículos e de movimentação de cargas, sinalização de impedimento de energização, identificação de equipamentos ou circuito impedido. Então, aqui são exemplos de algumas sinalizações, né, que eu mostrei. Procedimento de trabalho. Né? Toda atividade em si, ela deve conter uma ordem de serviço, né? Dizendo o tipo, a data e o local e as pessoas responsáveis pela atividade. É importante que o procedimento de trabalho seja abordado, né? Contendo no mínimo o objetivo, o campo de aplicação, a base técnica e a competência e a responsabilidade, né? Como medida de controle e orientações finais. Situação de emergência. Né? É importante que os profissionais, né, tenham um treinamento para agir diante de uma situação de acidente. Né? De acordo com as normas, os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória. A empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades, disponibilizando os meios para sua aplicação. E os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a incêndio existente nas instalações elétricas. Né? Então, além de ser um profissional da área elétrica que passa por um treinamento, também deve
ter um treinamento com base na situação de emergência. Responsabilidade, né? A responsabilidade não é somente do contratante, né? Ele sim deve informar o profissional sobre os riscos que ele vai estar sujeito, mas o profissional em si deve ser o principal responsável pela sua integridade física e das pessoas que estão próximas, caso ele realize alguma atitude precipitada que possa pôr em perigo as pessoas ao seu redor. Disposições finais. As empresas devem promover ações de controle de risco originadas por outrem em suas instalações elétricas e oferecer de imediato, quando cabível, denúncia aos órgãos competentes. Na ocorrência do não cumprimento das normas constantes nesta NR, o NTA adotará as providências estabelecidas na NR3, e a documentação prevista nesta NR deve estar permanentemente à disposição dos trabalhadores que atuam em serviços e instalações elétricas, respeitadas as abrangências, limitações e interferências. Aqui está a minha pesquisa bibliográfica e obrigado a todos pela atenção.